Então, senador Humberto, por gentileza. Bom, primeiro eu quero aqui fazer uma referência à qualidade dessa audiência de hoje aqui, duas pessoas não só extremamente bem reconhecidas pela comunidade científica brasileira, mas que aqui deram uma verdadeira aula para todos nós e para quem está nos acompanhando, não é? E com toda certeza nos deram um bom roteiro para que nós possamos fazer uma boa avaliação da condução que foi dada no Brasil ao enfrentamento à Covid-19, não é? Eu queria, antes de fazer minhas perguntas, apenas fazer um registro importante. É interessante que nós achamos, e é natural, de tanto a gente discutir aqui esse tema de tratamento sem eficácia e tal, que ele não viria, mas ele veio. E cada dia está ficando mais importante, porque um outro aspecto que nós não estávamos levando em consideração e passamos a considerar é o fato de que esse tema de utilização desses medicamentos não é apenas um fetiche, não é apenas uma concepção científica errada que está sendo aplicada. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, e isso é muito preocupante. Só para ter uma ideia, só a venda em farmácias desses medicamentos do chamado kit Covid, entre março do ano passado e março desse ano, foi de 52 milhões de comprimidos, sendo que a cloroquina, mais de 32 milhões de comprimidos. A azitromicina cresceu 50% a compra desse medicamento em farmácia, com o agravante que o Dr. Cláudio já disse, que é um antibiótico. Alguém teve que passar essa receita para a pessoa tomar, isso é que é o pior de tudo. Alguém passou essa receita e nós estamos vendo pessoas que efetivamente não precisavam usar esse medicamento usando, o que vai fazer com que as bactérias que hoje podem ser tratadas com esse medicamento comecem a desenvolver resistência. E esse que é um bom antibiótico, pode ser que mais para frente ele não faça sentido ser usado para muitas situações. E nós entramos agora na linha de investigar isso. Tem gente que ganhou muito dinheiro com a ivermectina, por exemplo, e que financiou grupos de profissionais para defender a ivermectina, para prescrever a ivermectina. Isso é grave. Isso é muito grave. Então, nós entendemos que, por mais que a gente não queira debater esse tema, nós terminamos sendo obrigados a fazê-lo por essas questões. Mas eu queria dirigir as minhas perguntas, algumas ao doutor Cláudio, algumas à doutora Natália, mas se quiserem também se manifestar sobre elas. E eu queria fazer primeiro aqui ao doutor Cláudio, né? Qual a chance de nós termos no futuro, que não será também tão longínquo, a possibilidade de outras pandemias como essa, ou de outras emergências em saúde pública daqui para frente, não só no Brasil, mas no mundo? A outra pergunta que eu faço é se, pelo acompanhamento que Vossa Senhoria tem feito de como anda a questão da pandemia no Brasil, se é de se esperar, de fato, uma terceira onda que poderia estar se iniciando agora. E qual o tamanho da gravidade dela, porque a segunda foi devastadora. O que é que seria uma terceira onda na situação que nós temos? E eu queria perguntar ainda o fato seguinte:
O Chile já vacinou uma parcela importante da população. Com a primeira dose, 60,2%. Com a segunda dose, 46,4%. No entanto, o número de casos estão crescendo, principalmente na grande Santiago. Tanto é que eles estão fazendo as quarentenas regionais e tal. Como a gente explicar? Lógico que ainda não se atingiu os 70%, mas já se tem um percentual considerável que em outros países começou a ter repercussão no número de casos e de mortes. Por exemplo, aqui, segunda dose, quase 50% da população. Como é que a gente poderia explicar isso, se fosse possível? Bom, e para a doutora Natália, também, se quiserem falar, levando-se em consideração o ritmo de vacinação, o ritmo e o grau de isolamento social que nós temos no nosso país e os números que nós temos hoje em termos de casos e a velocidade com que eles estão crescendo, qual é a sua expectativa? Por exemplo, essa previsão do Instituto de Métrica de Washington, da Universidade de Washington, que é quem acompanha a pandemia para o governo americano, se é uma possibilidade ou é um delírio a ideia de que nós podemos chegar ao final de agosto com 750 mil pessoas mortas, dada essa condução, o ritmo de vacinação e a situação atual da pandemia. A minha última pergunta para a senhora tem um vídeo que está correndo na internet, e por sinal chegou até para mim esse vídeo, de uma pessoa um tanto aflita, porque um cidadão, não sei se ele diz que é médico, mas ele aparece dizendo assim: eu fiz a minha dosagem de anticorpos para a Covid-19 e só obtive, aí ele dá não sei se são 28 mil unidades, não sei qual é e uma porcaria, ele usa até esse termo, uma porcaria, tomei 2 vezes essa vacina do Dória e não tive a expectativa de ter os anticorpos que eu teria. A primeira pergunta que eu faço é se essa dosagem de anticorpos, que é feita para o diagnóstico, se você teve ou não a doença, se você tem anticorpos ou não, gerados pela doença, se ela pode ser utilizada para medir a imunidade que a pessoa adquiriu com a utilização da vacina ou não. E se pode, não é? É interessante a gente saber por que é que alguns poderiam desenvolver uma maior ou menor quantidade de anticorpos produzidos, né? Pronto, era isso que eu queria saber. Eu acho que eu tentei pegar algumas coisas que eu sei que as pessoas estão preocupadas em saber, né? Se eu recebo, né, de alguém, vamos dizer, da nossa própria relação, que normalmente tem uma visão um pouco mais aproximada da ciência, imagine a quantidade de pessoas que estão aí fora que podem ter recebido esse vídeo da porcaria que o cidadão fala. Obrigado, senador Humberto. Doutor Cláudio, doutora Natália. Doutor Cláudio, por gentileza. Obrigado. Posso começar? Bom, primeiro, em relação a outras pandemias do futuro. No campo da epidemiologia, a gente estava na espera de uma nova pandemia. A gente, eu digo, boa parte das pessoas que se dedicam à área, frente à alta probabilidade de que algum vírus diferente sofresse mutação ou entrasse em circulação e isso gerasse alguma situação pandêmica. Acho que muito pouca gente imaginava, primeiro, que fosse um coronavírus e não um vírus de gripe. Tudo que se raciocinava nos últimos anos levava a pensar nos vírus de gripe, na gripe de origem aviária,
e não especificamente no coronavírus. E segundo, que houvesse uma dimensão como essa, acho que revelou duas coisas para nós. Primeiro, as consequências muitas vezes invisíveis do nosso trato com o ambiente. Quer dizer, boa parte dos agentes infecciosos novos, ou que não são novos, mas que têm dado problemas para as populações humanas, são decorrentes da invasão de ambientes em que esses organismos estavam preservados, especialmente ambientes silvestres, por razões econômicas, e colocando, então, as populações humanas em contato com populações de animais que habitualmente não eram desta convivência. Então, isso é uma primeira questão que chamou a atenção. A segunda foi o despreparo. Todo mundo, nós nos imaginávamos muito mais preparados. Então, sem dúvida, esta pandemia deve criar um movimento mundial para aperfeiçoamento da capacidade de detecção, de identificação rápida e de reação frente a pandemias. No Brasil, particularmente, nós temos tratado, acho que nos últimos anos, os últimos poucos anos, esses dois temas de forma muito perigosa. Nós não temos controle sobre esta relação do homem com o ambiente, ao contrário, parece que ela tem se tornado mais ameaçadora, e nós não temos melhorado os nossos mecanismos, particularmente a nossa grande rede de atenção básica do Sistema Único de Saúde. Então, isso tudo é muito preocupante. Em relação à terceira onda, até mencionei aqui de passagem, no Brasil é difícil a gente falar em ondas, porque nós temos uma escada praticamente. Nós não sabemos, digamos que não houvesse intervenção nenhuma, em algum momento nós teríamos um patamar de estabilidade. Provavelmente demoraríamos muito para atingir uma imunidade capaz de reduzir bastante a circulação do vírus. Então nós iríamos atingir um patamar de estabilidade alto, com uma queda lenta, e provavelmente muito mais com oscilações do que com uma queda contínua. Porque o tempo todo nasce gente nova, pessoas se aglomeram e têm contato de formas diferentes. E assim que a gente conhece a história das doenças de transmissão respiratória. O sarampo é uma grande escola para nós todos. O sarampo tirava muitas vidas, principalmente das nossas crianças, ao longo de décadas e décadas e décadas, sem que ele se extinguisse naturalmente, como mencionou a Natália. Me parece que neste momento em que isso não se estabilizou, a tendência é que a gente tenha patamares superiores, porque é como se nós lançássemos um foguete, qualquer coisa, de uma altura maior. Quer dizer, nós começamos lá em março do ano passado, do zero, e atingimos uma grande altitude na metade do ano passado. Começamos depois de um patamar superior, no final do ano passado, atingimos o triplo daquele pico do ano passado, chegamos ao quádruplo. E agora, se confirmarem as previsões que muitos têm feito de uma nova transmissão intensa, e já há sinais importantes, sinais indiretos dados pela lotação dos hospitais em vários estados e várias capitais brasileiras, nós partimos de um patamar ainda mais alto e sem uma imunidade coletiva capaz de conter isso. A gente tem a esperança de que a mortalidade, a letalidade seja um pouco inferior, porque boa parte dos idosos foi vacinado, já terá sido vacinado daqui a um mês ou 2 meses. Em relação ao Chile, essa é uma pergunta que todos têm se feito também, se tem a ver com a composição das vacinas utilizadas. Composição, eu digo, com o mix, digamos assim, de vacinas utilizadas. Eles estão, se não me engano, estão com mais de 15 segundos. Mais de 85% das vacinas utilizadas foram da Coronavac. Não que ela não funcione,
mas é possível que ela não seja tão eficaz para diminuir o estado de portador, de infecção. Então, que na medida em que a proporção da população ainda não é suficiente para gerar imunidade coletiva, o vírus continue circulando e causando novos casos que, na ausência de medidas de proteção, de distanciamento, de confinamento, tendem a ser uma circulação ampliada. Quer dizer, isso é um risco que sempre se corre quando a gente vacina, é de que a confiança dada pela vacina leve ao descuido de outras medidas necessárias. Fazendo a analogia do goleiro que a Natália usou aqui, quer dizer, é a gente deixar o goleiro sozinho com 11 jogadores do outro lado e nenhum do lado dele. Em algum momento, algum daqueles 11 vai fazer gol, porque ele não vai conseguir segurar sozinho. Eventualmente eu comento alguma coisa depois dos outros itens dirigidos à Natália. Obrigado. Eu vou querer só comentar a questão das pandemias emergentes, senador, que é um tema bastante preocupante, justamente pelo que o Cláudio falou, da nossa relação predatória com o planeta. E eu vejo muita preocupação, inclusive internacional, hoje em dia, em montar os sistemas de vigilância epidemiológica, vigilância genômica, fazer sequenciamento de vírus, saber o que está circulando, e isso é essencial, isso precisa acontecer. Mas não é a única medida que deveria acontecer para prevenir novas doenças emergentes. Se a gente continuar explorando o planeta dessa maneira predatória que a gente explora, a gente vai esbarrar em novos reservatórios de doenças, em reservatórios animais que, ao interagir conosco, aumentam muito a probabilidade de doenças emergentes chegarem em nós, de que novos patógenos possam fazer o pulo de reservatório animal para um reservatório animal de criação e dali para humano, de uma maneira muito simples. Só precisa existir essa interação muito próxima. Não é por acaso que a gente teve tantas gripes que vieram com intermediários de animais de criação. Quem não se lembra da gripe aviária, gripe suína? E o que foram essas gripes? Vírus que vieram da natureza, que tinham um reservatório animal e que, por passarem para um reservatório intermediário, que é um animal de criação com quem a gente tem muito contato, conseguiram se adaptar até infectar as nossas células e daí passar de uma pessoa para outra, está feita epidemia. Para evitar isso, a gente precisa de medidas preventivas ambientais, que é reduzir o nosso espaço, porque a gente invade espaços de animais silvestres que podem ser reservatórios de doença, parar de esquentar o planeta do jeito que a gente está esquentando, porque com esse aquecimento a gente prolifera espécies de mosquitos que também podem ser transmissores de doenças e originar novas epidemias, repensar um pouco da nossa criação animal e do nosso consumo de carne, porque a criação de animais confinados, e a gente, no Brasil, a gente ainda tem sorte que o nosso gado pasta livre, mas a nossa criação de aves é confinada, e isso é também um belo de um gatilho para a proliferação de doenças que depois podem chegar na gente. Então, tem várias medidas ambientais, além das medidas de vigilância genômica, que precisam ser implementadas se a gente quiser realmente prevenir novas doenças emergentes. E o Brasil, infelizmente, não tem mostrado uma preocupação ambiental nesse sentido. Então, acho que fica um alerta de que a preocupação ambiental, ela também é extremamente necessária para preservar a nossa saúde. Em relação às suas outras perguntas, senador, do ritmo de vacinação e o grau de isolamento social que temos no Brasil e a estimativa da Universidade de Washington, eu temo dizer que as estimativas da Universidade de Washington costumam ser muito conservadoras. Eles não costumam fazer estimativas escandalosas, espalhafatosas, eles costumam realmente ser bastante conservadores nas modelagens matemáticas. Mas lembrando que modelagem matemática não é previsão do futuro, modelagem matemática aponta tendências de curva, e nós não podemos, como cientistas, falar que a gente tem bola de cristal e que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. 15 segundos. O que a gente pode é dizer que, se
Se a gente continuar nesse ritmo, com pouca adesão às medidas preventivas e com a vacinação lenta, a gente corre o risco, sim, de que essa estimativa da Universidade de Washington se torne realidade. Em relação à pergunta dos anticorpos, essa é uma dúvida muito recorrente de pessoas que acham que dá para medir se a vacina pegou, se a vacina deu bom, né, como dizem por aí. E isso, infelizmente, não é verdade. Os testes de anticorpos, eles servem para fazer vigilância epidemiológica, para medir a prevalência da doença em uma população. Eles não dão uma boa resposta para o indivíduo se você está protegido ou não, seja porque você já teve a doença ou porque você foi vacinado. Por quê? O que eles medem é um anticorpo, é a resposta de um tipo de anticorpo. E como expliquei anteriormente, a gente tem várias respostas imunes além do anticorpo ou do anticorpo neutralizante. A gente tem anticorpos que não são neutralizantes, a gente tem anticorpos que são neutralizantes e que naqueles testes de farmácia, então, aqueles não servem para nada, não vai te medir nada. Inclusive, aqueles testes de farmácia, eles podem ser muito enganosos, porque a maior parte dos testes de farmácia que está no mercado vai medir anticorpos contra a proteína do nucleocapsídeo, a proteína N do vírus. Não é a proteína S, que é justamente a proteína da espícula que está presente na maior parte das vacinas. Então, serve para ver quem já teve a doença, se funcionar, porque esses testes têm uma taxa de erro muito grave, porque são testes rápidos, eles não servem justamente para dar nenhuma informação individual. E a pessoa ainda vai ficar confusa, achando que não tem anticorpo nenhum. Outro fator é que existe a resposta celular, a famosa resposta de células T, de linfócitos T, que não aparece nesses testes de anticorpo, nem nos rápidos de farmácia e nem naqueles feitos por laboratórios especializados que podem até quantificar os anticorpos. Mas a resposta de células T não vai aparecer. Outra coisa que não vai aparecer nesses testes é células de memória. E nós sabemos, pelos estudos que a gente fez dessa doença durante a pandemia, que o nível de anticorpos no sangue, ele decai rapidamente. E isso é normal, isso é observado para outras doenças também. Imagina se para cada doença que a gente tem, cada antígeno que a gente é exposto, a gente ficasse o tempo todo produzindo um monte de anticorpo no sangue. Ia virar uma sopa, né? Uma sopa de letrinhas. E a gente não faz isso. O que a gente faz é produção de células de memória. O nosso sistema imune produz células de memória que ficam quiescentes, ficam dormentes. E quando estimuladas, quando o patógeno aparece de novo, aí sim elas acordam e começam a produzir anticorpos e jogar esses anticorpos na circulação. Então, o fato da pessoa não ter anticorpos no sangue não quer dizer que ela não tem células de memória que estão ali prontinhas para responder se a pessoa for infectada pelo vírus ou por outro patógeno, e que essa pessoa não tem resposta celular de linfócitos T, porque isso também não aparece nos testes de anticorpos. Então, esses testes, eles acabam confundindo a pessoa, ou para ela achar que não está protegida, ou para achar que a vacina não pegou, a vacina não serve, eu quero me vacinar de novo, e a gente não deve encorajar esse tipo de comportamento, porque realmente só serve para deixar a população confusa. O que diz para a gente se uma vacina funciona ou não são os testes clínicos da vacina. Isso a gente já sabe, as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, elas foram aprovadas justamente porque elas funcionam, e elas funcionam na população. Então, não há necessidade de medir uma resposta individual. E quanto mais pessoas vacinadas, é a história do goleiro de novo. A doença vai parando de circular, para de chegar a bola no gol. Então, a vacinação é uma estratégia coletiva, é uma estratégia de saúde pública e não de saúde individual. Obrigado, doutora Natália.